Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar o processo de atualização do modelo Zootecnia.dwt, que é o modelo que eu utilizo como base nos projetos em AutoCAD. No vídeo de hoje, iremos mostrar como utilizar os blocos zigue-zague criados no vídeo anterior. Vinheta. Muito bem, no vídeo anterior eu criei os blocos zigue-zague utilizando um ângulo de abertura de 30 graus. Vamos lá para o AutoCAD, vou tomar como exemplo o elemento zigue-zague com largura de linha de 2 mm na escala 1:100. Esse elemento, se eu clicar aqui no retângulo, eu verifico que ele tem um comprimento de 1,5 metros e uma altura de 2,8 metros. ESC. Se eu pegar aqui o comando linha, cursor na área de desenho, clicar aqui no meio dessa aresta e traçar em direção à direita, vou clicar aqui nesse ponto, Enter. Na hora que eu der um zoom aqui nessa extremidade, eu vou verificar uma pequena diferença entre a ligação do zigue-zague e o meio da aresta. Isso aqui vai interferir na hora de eu utilizar um comando aparar, por exemplo, e na hora de ligar o próximo segmento. Duplo clique no scroll do mouse, vamos diminuir um pouco o zoom e vamos deletar essa linha. Para corrigir esse problema, eu vou vir aqui no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o retângulo, que é o gabarito, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aqui essa extremidade e vou colocar aqui ao lado. Enter para finalizar o comando copiar. Vou vir aqui no comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Selecione a linha, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. Ferramenta MIDI 2, Enter. E eu vou colar essa linha no meio entre esse ponto e esse outro ponto. MIDI 2 novamente, Enter. Eu vou colar essa linha no meio entre esse ponto e esse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar a linha do centro, Delete. Vou vir aqui nas propriedades, vou alterar a cor para amarelo e vou colocar a espessura de linha em 2 mm. Comando polilinha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta, vou clicar aqui nessa extremidade, na extremidade oposta e vou clicar aqui no meio dessa aresta. Enter para finalizar o comando polilinha. Posso apagar o retângulo e as linhas auxiliares, Delete. Eu agora vou aqui no menu Formatar Unidades. Aqui na precisão do ângulo, eu vou colocar 2 casas depois do ponto decimal. OK. Comando Medir, Enter. Vou pressionar a tecla Enter para medir ângulo, Enter. Eu vou medir um ângulo de abertura do zigue-zague. Está dando 29,99 graus. Enter. Medir novamente, Enter para medir ângulo. Eu vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Exatamente 30 graus. Então aquele ângulo de 30 graus preconizado na norma não é exatamente 30 graus para eu poder fazer o zigue-zague certinho. Vou vir aqui no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o zigue-zague, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui e vou colocar exatamente aqui nessa extremidade. Vou vir aqui no comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e caminhar para a direita. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter. Vamos dar o zoom aqui em cima. Aqui eu já noto uma pequena diferença. Vamos ver aqui embaixo. Aqui também uma pequena diferença. E aqui em cima, agora sim, eu tenho o zigue-zague terminando exatamente aqui no meio dessa aresta. ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Posso apagar essa linha, Delete, e posso apagar o zigue-zague. Os blocos disponibilizados no arquivo blocos-zigue-zague.ra já foram corrigidos e atualizados. E o link para o download desse arquivo se encontra aqui na descrição desse vídeo. Vamos alternar para um arquivo em Excel. Para a utilização dos blocos zigue-zague, é preciso ter em mente o número de zigue-zagues, o comprimento do traço entre zigue-zagues, ou seja, o LI, e o comprimento do traço nas extremidades, ou seja, o LM. Tudo isso em função do comprimento da linha, da escala e da largura da linha. Para facilitar, eu criei esse arquivo em Excel chamado cálculo zigue-zague.xlsx
cujo link para o download está disponível aqui na descrição desse vídeo. Vamos pegar, por exemplo, uma linha de 20 metros, na escala 1:100. Se eu dividir 20 metros por 100, essa linha na realidade vai ter 0,20 metros. Então, o número de zigue-zagues vai ser o comprimento da linha ajustado na escala, vezes 1000 para poder passar para milímetros, dividido por 80 milímetros, mais 1. Isso vai dar 3,5 zigue-zagues, que eu vou arredondar para 4. O comprimento do zigue-zague vai ser 7,5 vezes a largura da linha. Esse valor eu vou multiplicar pelo fator de escala, que é 100, e vou dividir por 1000 para poder passar para metros. Então, o comprimento do zigue-zague vai ser de 1,5 metros. O comprimento do traço entre zigue-zagues, LI, vai ser o comprimento da linha em metros dividido pelo número de zigue-zagues menos o comprimento do zigue-zague em metros. O comprimento do traço nas extremidades, valor de LE, vai ser metade do LI, e o número de segmentos LE eu vou utilizar depois no final desse vídeo, onde eu vou dar uma dica para simplificar todos esses cálculos. Os valores que estão em azul são os valores que eu tenho que digitar, e os valores que estão em vermelho são os valores que serão calculados. Então vamos retornar lá para o AutoCAD. Posso fechar esse arquivo, não preciso salvar. Vou vir aqui no menu Arquivo Novo, Pasta Documentos, e aí vou escolher o modelo zootecnia.dwt, que ainda é um modelo antigo, que não foi atualizado. Basta clicar em Abrir, que ele vai retirar uma cópia do modelo zootecnia.dwt e vai criar aqui o arquivo desenho1.dwg. Eu vou lá no menu Formatar Limites do desenho. O primeiro ponto, canto inferior esquerdo, vai ser 0 para x, 0 para y, Enter. Canto superior direito vai ser 20 para x, 10 para y, Enter. Duplo clique no scroll do mouse, vou pressionar a tecla F7 para poder desligar a grade. Eu vou desenhar uma linha zigue-zague com 2 milímetros, então vou vir aqui em Propriedades, na espessura de linha, eu vou deixar ajustado para 2 milímetros. Vamos retornar lá para o Excel, então vou desenhar uma linha de 20 metros, na escala 1:100, com 2 milímetros de espessura. Isso vai me gerar uma linha com 4 zigue-zagues, e o comprimento do traço nas extremidades, o LE, vai ser de 1,75. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Comando linha, cursor na área de desenho, primeiro ponto 0 para x, 0 para y, Enter. Segundo ponto, arroba, eu vou caminhar 1,75, como eu estou indo para a direita, sinal de menor, ângulo 0, Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vamos subir um pouco o desenho. Vou vir aqui no botão Inserir, blocos de outros desenhos. Vou aqui clicar no botão de seleção e vou selecionar o bloco zigue-zague 1:100 W200. Abrir, clico no bloco, cursor na área de desenho, vou deixar aqui nesse ponto. Posso fechar essa caixa de diálogo. Vamos retornar lá para o Excel. O valor do LE vai ser de 3,5 metros. Volto para o AutoCAD, comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 3,5 metros, sinal de menor, ângulo 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o segmento LI mais o elemento zigue-zague. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nessa quina. São 4 zigue-zagues, então 2, 3, 4. Enter para finalizar o comando copiar. Vou apagar essa última linha. Comando copiar, seleciona a extremidade, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu vou colar ela na quina oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Para conferir, basta chamar o comando medir. Enter. Vou pressionar D de distância. Vou clicar aqui nesse ponto e vou pousar o cursor aqui nesse ponto, exatamente os 20 metros de linha que eu tenho. ESC. Vamos desenhar uma linha agora com 0,18 milímetros de largura. Vou vir aqui no menu de camadas e vou ajustar a largura para 0,18 milímetros. Comando linha, cursor na área de desenho, de Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 2 metros, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Vamos retornar lá para o Excel.
Então, a linha agora tem 0,18 milímetros de largura. Eu continuo com 4 zigue-zagues, porém, o comprimento do traço nas extremidades é de 2,4325. Vamos lá para o AutoCAD. Então, a partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 2,4325. Sinal de menor, ângulo 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vou vir aqui no botão inserir, blocos de outros desenhos. Vou clicar aqui no botão de seleção e vou selecionar o bloco zigue-zague 1/100 W018. Abrir, clica no bloco e eu vou ligar ele aqui nesse ponto. Posso fechar a caixa de diálogo. Se eu não quiser entrar com o segmento LI, eu posso copiar o segmento LE, Enter, clica aqui nessa extremidade, cola na extremidade oposta, Enter. Vou lá no comando copiar e vou copiar toda essa estrutura, Enter. Clica aqui nessa extremidade, vou colar 2, 3, 4. Enter para finalizar o comando copiar. Comando medir, Enter, D de distância, e aí vamos conferir a distância se deu 20 metros. Pouso o cursor aqui nessa extremidade, exatamente 20 metros, então está correta a distribuição de zigue-zagues. ESC. Vamos agora mudar a escala para escala 1/50. Então vamos retornar lá para o arquivo em Excel. Vou manter a largura da linha em 0,18, só que no lugar de 1/100 eu vou colocar a escala em 1/50. Com isso eu vou ter 6 zigue-zagues e o valor do LI vai ser de 1,6329. Vou retornar lá para o AutoCAD, comando linha, cursor na área de desenho, de Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 2 metros, sinal de menor. Como eu vou para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 1,6329, sinal de menor, ângulo 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Lembrando que eu estou com a espessura de linha de 0,18 milímetros. Vou vir aqui no botão inserir, blocos de outros desenhos. Clica aqui no botão de seleção e vou escolher o bloco zigue-zague 1/50 W018. Abrir, clica no bloco e eu vou colar ele aqui nesse ponto. Posso fechar a caixa de diálogo. Se eu não quiser colocar aqui o segmento LI, eu posso copiar o segmento LE para a direita e depois copiar toda a estrutura. Vamos lá no comando copiar, cursor na área de desenho, clica no segmento LE, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, e aí eu vou colar na extremidade oposta. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona toda a estrutura, Enter para finalizar a seleção. São 6 blocos zigue-zague, eu já estou com 1, vou clicar aqui nesse ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Enter, vamos diminuir o zoom. Comando medir, Enter, D de distância. Vamos ver se dá os 20 metros. Vou clicar aqui nesse ponto e vou pousar o cursor aqui nesse ponto. Exatamente 20 metros, então a distribuição de elementos zigue-zague está correta. Vamos continuar na escala 1/50. Dessa vez eu vou passar a espessura de linha para 2 milímetros. Vamos lá para o Excel. Então a escala continua em 1/50. No lugar de 0,18 eu vou colocar 2 milímetros. O número de zigue-zagues continua em 6. O LE dessa vez passou para 1,2917. Vamos retornar lá para o AutoCAD, comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta de Enter, ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 2 metros, sinal de menor, como estou subindo, o ângulo é de 90 graus. A partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar 1,2917, sinal de menor, ângulo 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Lembrando que eu estou agora com uma linha de 2 milímetros de espessura. Vou vir aqui no botão inserir, blocos de outros desenhos, clica aqui no botão de seleção e eu vou selecionar o bloco zigue-zague 1/50 W200. Abrir, clica no bloco, vou trazer ele aqui para a tela e vou deixar aqui nesse ponto. Posso fechar essa caixa de diálogo. Se eu não quiser colocar aqui o segmento LI, eu posso vir aqui no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o segmento LE, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade, colo na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Como eu não coloquei o elemento LI,
Vou vir aqui no comando copiar e vou copiar toda essa estrutura. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. Eu preciso de 6 zigue-zagues. Já estou com um aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Enter para finalizar o comando copiar. Ferramenta medir. D de distância. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Deu exatamente 20 metros. Então a distribuição de elementos zigue-zague está correta. ESC. Duplo clique no scroll do mouse para ajustar o desenho à tela. Eu vou clicar na planilha Folha A2, duplo clique no scroll do mouse, vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada Viewport. Comando Vports, Enter, posso dar mais um Enter, vou abrir uma Viewport saindo aqui desse ponto e indo até o meio dessa aresta. Duplo clique dentro da Viewport para eu entrar nela, vou vir aqui nas escalas e vou ajustar a escala em Zootecnia 1:50. Vou clicar com o scroll do mouse aqui nesse ponto e vou baixar um pouco o desenho. Duplo clique fora da Viewport para poder sair dela, seleciona a borda da Viewport e aí eu vou enxugar o máximo que eu puder. Vamos dar o zoom, vou clicar aqui nesse ponto, a mesma coisa aqui do outro lado, clica aqui na Viewport e eu vou clicar aqui nesse ponto. ESC, vou inserir agora a Viewport com o zigue-zague na escala 1:100, então para isso comando Vports, Enter. Enter novamente, vou clicar aqui no meio dessa aresta até o meio dessa aqui. Duplo clique dentro da Viewport, vou ajustar a escala Zootecnia 1:100. Duplo clique fora da Viewport, vou clicar aqui na borda da Viewport, clique no grip e vamos enxugar a área o máximo que eu puder. Vou deixar aqui nesse ponto, a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos dar o zoom e eu vou deixar aqui nesse ponto. ESC, vou diminuir o zoom, clica na Viewport, clica aqui no grip de movimentação, vamos deixar ela aqui um pouco mais próxima. ESC. Vamos agora conferir a distribuição desses elementos zigue-zague em milímetros. Então, para isso eu vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Vou expandir ribbon anotação e no lugar de executiva 1:100, eu vou escolher o modelo ISO 25. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade e para que a medida saia em milímetros, eu caminho aqui para a borda da Viewport. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso nessa extremidade, caminha para a Viewport. Então eu tenho aqui 25,83 milímetros. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, pouso o cursor nessa extremidade, clica na Viewport, pouso o cursor na extremidade, clica na Viewport. Enter duas vezes, ferramenta de cota linear, pouso o cursor aqui na quina, clica na Viewport, pouso o cursor na quina oposta, clica na Viewport. E aí eu tenho o tamanho da linha em 400 milímetros. Vamos deixar ele aqui nessa posição. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na extremidade, clica na Viewport, pouso o cursor na quina, clica na Viewport. Vamos deixar aqui embaixo, 32,66. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, pouso o cursor aqui nessa quina, clica na Viewport. Pouso o cursor aqui na quina, clica na Viewport. Enter duas vezes para finalizar o comando cota continuar. Vamos retornar lá para o arquivo em Excel. Aqui nesse canto eu deixei a conferência dessas medidas. Então, para uma linha de 20 metros na escala 1:50, com 2 milímetros de largura, essa linha vai ter, na realidade, 40 milímetros. O tamanho do valor do LE vai ser 25,83. Confere. A medida, o comprimento da linha também está correto. O valor do LI vai ser de 51,67. Confere. E o tamanho, comprimento do zigue-zague vai ser de 15 milímetros. Confere. Vamos passar a linha agora para largura de 0,18. Enter. O comprimento da linha em milímetros na escala 1:50 continua em 400 milímetros. O valor do LE vai ser de 32,66. Confere. O tamanho do zigue-zague 1,35. Confere. E o tamanho de LI 65,32. Confere. Vamos ver agora aqui na escala 1:100. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na quina, clica na borda da Viewport. Pouso o cursor na quina,
clica na viewport. 24.33, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na quina, clica na viewport, pousa o cursor na quina, clica na viewport. Enter duas vezes, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na quina, clica na viewport, pousa o cursor na quina oposta, clica na viewport. Vai aparecer uma cota de 200 milímetros, vamos vir aqui embaixo, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na quina, clica na viewport, pousa o cursor na quina, clica na viewport, 17,5, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Pousa o cursor aqui na quina, clica na viewport, pousa o cursor na quina, clica na viewport. Enter duas vezes para finalizar o comando cota continuar. Vamos fazer a conferência, começando com a linha de 0,18 milímetros. Vamos lá para o Excel. A escala agora é 1:100. Nesse caso, o comprimento da linha é de 200 milímetros na hora de fazer a plotagem, na escala 1:100. O valor de LE é de 24,33, confere. O tamanho do zigue-zague é de 1,35, confere. E o tamanho de LI é de 48,65, confere. Vamos agora para o zigue-zague de 2 milímetros. Então, no lugar de 0,18, eu digito 2. O comprimento da linha na escala 1:100 continua em 200 milímetros. O valor de LE é de 17,5, confere. O comprimento do zigue-zague é de 15 milímetros, confere. E o valor de LI é de 35 milímetros. Confere, tudo certo. Posso dar um duplo clique no scroll do mouse. Então, a distribuição de zigue-zagues está correta, tanto em número de zigue-zagues quanto a escala e a conversão para milímetros. Vamos retornar para a planilha modelo. E eu agora vou dar uma dica para fazer a linha de zigue-zague com o comando dividir. Vou pegar, por exemplo, uma linha de 2 milímetros. Já estou com a largura da linha em 2 milímetros. Vou vir aqui no comando linha, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap-D, Enter, ponto base, vai ser aqui essa extremidade. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 2 metros. Sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 20 metros para a direita. Como eu estou indo para a direita, sinal de menor, 0. Enter duas vezes. Preciso corrigir a camada, então vou selecionar a linha que eu acabei de desenhar. Vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada 0. A hora que eu pressiono o ESC, ele retorna para a camada anterior. Então, eu retorno aqui no menu de camadas e volto para a camada 0. Para utilizar o comando dividir, a única fórmula que eu preciso saber é o número de zigue-zagues na escala e no comprimento correto. Então, se a linha tem 20 metros, eu divido pelo valor da escala e multiplico por 1000 para poder passar para milímetros. Então, 20 dividido pela escala, isso vai dar 0,20 vezes 1000 dividido por 80 milímetros mais 1. Isso vai dar 3,5 que eu vou ajustar para 4. Ora, são 4 elementos zigue-zague. Então, na verdade, o número de segmentos LE que eu vou ter em 20 metros vai ser o dobro desse valor, ou seja, eu vou ter 8 elementos LE. Então, vou retornar lá para o AutoCAD, vou expandir Ribbon Desenhar, comando dividir, cursor na área de desenho. Vou selecionar a linha de 20 metros, ele me pergunta o número de segmentos, que vai ser o dobro de elementos zigue-zague, 8, vou dar Enter. Ele vai inserir um ponto exatamente aonde eu tenho que colocar zigue-zague. Vou vir aqui no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar esse zigue-zague aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o centro do zigue-zague. Para poder colar o zigue-zague no ponto, eu preciso expandir o comando OSnap e ativar a ferramenta OSnap ponto. Posso clicar aqui na setinha e eu vou colar o zigue-zague nos pontos de número 1, 3, 5 e 7. Enter para finalizar o comando copiar. Com a janela Windows, essa janela azul, eu apago os pontos. Delete, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparando as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Se eu deixasse o zigue-zague do modo antigo, ou seja, antes da correção, eu não conseguiria fazer
essa operação de aparar essas linhas. Vamos repetir o procedimento agora na escala 1:50, com a linha de 2 milímetros. Então vamos retornar lá para o Excel. Então a linha continua com 2 milímetros de largura, só que no lugar da escala 1:100, eu vou utilizar a escala 1:50. Nesse caso, eu vou ter 6 zigue-zagues, é igual a 12 segmentos de tamanho LE. Então vamos retornar lá para o AutoCAD, comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta de Enter, ponto base vai ser essa extremidade aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 10 metros. Então digito 2, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. A linha tem 20 metros, então arroba 20, sinal de menor, como eu estou caminhando para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vou expandir ribbon desenhar, comando dividir, cursor na área de desenho. Seleciono a linha que eu acabei de desenhar, ele me pergunta o número de segmentos, são 6 zigue-zagues, então eu vou entrar com 12 segmentos. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o zigue-zague, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui no meio desse zigue-zague, lembrar que a ferramenta Snap ponto está acionada, então eu vou colar esse zigue-zague nos pontos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Enter para finalizar o comando copiar. Vou abrir uma janela Windows, a janela azul, vou dar um clique à esquerda e um clique à direita, selecionando todos os pontos. Delete, comando aparar, Enter para o modo aparar direto, e eu vou aparar os segmentos que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Para conferir, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar aqui nessa outra extremidade. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar aqui nessa extremidade. Enter. Vamos conferir aqui em cima primeiro, vamos dar o zoom. Aparentemente tudo certo, duplo clique no scroll do mouse, vamos conferir a extremidade oposta. Vamos dar um zoom, aqui eu tenho um pequeno erro em função daquelas casas decimais. Duplo clique no scroll do mouse, vamos conferir aqui na escala 1:100, vamos dar o zoom. Ok, duplo clique no scroll do mouse, vamos lá para outra extremidade. Ok, tudo certo, aqui não teve erro, duplo clique no scroll do mouse. Muito bem, com isso nós finalizamos a utilização de blocos zigue-zague no AutoCAD. No próximo vídeo, iremos fazer a atualização das camadas no modelo zootecnia.dwt. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!